Hola Genesis, vamos a ver cómo los medios brasileños tiraron onda con Boca y los equipos argentinos. Después del partido Boca Fluminense, vamos a ver los brazucas agrandados. Pode entrar, Flávio Prado. Pode entrar. Passar na frente da câmera. Pode passar. Aqui ao vivo, pode passar. Pode passar, até porque você que fala que brasileiro tem que sentir friozinho na espinha. A torcida do Boca tomou o Rio de Janeiro. Não sei o quê. Primeiro, não tomaram nada. Não. Foi Maracanã dividido. Bem dividido e até mais torcida do Fluminense. E outra, voltaram de novo com o rabo entre as pernas. Por quê? River, porrada em 2019. Boca, porrada em 2023. E é o Brasil com essa hegemonia na Libertadores, fazendo a Argentina engolir. Hoje, quem manda na América com relação a clubes é o futebol brasileiro. São 5 títulos nos últimos 5 anos. É lógico. 2 do Palmeiras. E saiu um pouco desse Palmeiras que só, ou dava Flamengo ou dava Palmeiras. A expectativa esse ano era isso de novo. Aí o Fluminense chegou e ele ganhou a Libertadores. O Boca, ele ganhou 2 títulos nos anos 70 e voltou a ganhar 4 de 2000 a 2007, nos anos 2000. De lá para cá, né, o Brasil foi crescendo e chegamos aí. 25 títulos argentinos, o Brasil já tem 23. Faltam 2 para empatar, para deixar tudo igual. A hegemonia do futebol sul-americano hoje é do futebol brasileiro, não mais do futebol argentino. Engole essa, Flávio Prado. Pode engolir. Engole. Pode engolir. Engole. Meu pode querido engolir. amigo, eu jamais na minha vida imaginei fosse acontecer o que aconteceu hoje. Boca e Fluminense. Boca é um time que eu amo, gosto pra caramba. Já fui 5, 6 vezes ver final dele lá na Bombonera contra o Fluminense, que é um time que eu não gosto. E eu torcendo do jeito que torci pelo meu amigo Fernando Diniz. Tudo isso que se colocou, que o Fluminense é bem organizado, nada. O Fluminense teve um acerto, contratar o Fernando Diniz. Só. Como tu fala besteira? O Fernando Como Diniz... você fala besteira? O que o Arias está jogando. É lógico. O que o John Kennedy está jogando. Mas são bons jogadores. Não, porque o Quero não foi só bom jogador pro Fernando Diniz. Mas tava encostado. A gente vai para um break. Pode continuar. Graças a Fernando Diniz e só a ele, o time do Fluminense foi campeão. Isso é uma lição de vida. Isso é uma lição de vida, mais do que um título. Quando alguém tiver, e tem muita gente nos vendo aí, quando alguém tiver ideias, quando alguém tiver algo diferente para pensar, algo diferente para fazer, e ficar ouvindo os outros, vai se ferrar. Se o Fernando Diniz desse o mínimo que fosse de importância para aquilo que falavam sobre ele, imprensa, torcida, etc., se ele desse o mínimo de bola, ele não chegava onde ele chegou. Ele persistiu com uma ideia ousada, diferente, e pega um time absolutamente comum e leva à final da Libertadores, ganha a Libertadores e é técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz é um cara absolutamente diferente. Ele dá um exemplo de persistência, de ousadia, de como o ser humano deve se comportar. Fazer do jeito dele, como ele pensa, porque aí a coisa pode funcionar. Se for para morrer abraçado, que morra abraçado com as suas ideias. E não com a ideia dos outros. Sendo Maria vai com as outras. Ele foi, fez um projeto, acreditou nessa ideia e conseguiu o que conseguiu. E graças a ele o Fluminense é campeão, recuperou vários jogadores, criou um sistema para adaptar esses jogadores, trouxe os jogadores de maneira pontual e acabou conseguindo. Foi um jogo complicadíssimo, difícil, contra um timinho, que é o timinho do Boca, mesmo assim foi complicado. E quem deveria ter vergonha na cara são 3 times, que são aqueles que realmente são os times ricos. Flamengo, Palmeiras e River Plate. Eles deviam estar aí. Dos 3, 2 deveriam estar aí. Era a obrigação que eles tinham. Esses investem, esses têm dinheiro, esses têm projeto de governança. E os 3 estão fora. Nem Boca, nem Fluminense deveriam estar aí. Nenhum dos 2. Um chegou porque tem uma camisa fabulosa, que é o Boca Juniors, e o outro porque tem um técnico espetacular. É isso. É isso. Então, quem tem que estar com vergonha na cara, não sou eu. Eu torço pro Boca, gosto, adoro o Boca, mas eu torço pro meu amigo. Entre amigo e time, é outra coisa que eu falo pra você. Entre amigo e time é mais importante amigo. Pra mim sempre foi. Então, eu torci pro meu amigo. Jamais imaginei que eu fosse torcer pro Fluminense. Eu não gosto do Fluminense. Já falei milhões de vezes. Já fui processado pelo Fluminense, aliás, ganhei todos. Não gosto do Fluminense. Não gosto da história, da postura. Não gosto. Ok? Mas tá lá o meu amigo. E eu torço pro meu amigo. É histórico o que a gente viu aqui. É histórico o que o Fluminense fez hoje. Maracanã lotado, e eu acho que todo torcedor tricolor pensou naquele jogo da LDU. É óbvio. Sim. Todo
Todo torcedor tricolor, quando o Boca empatou, pensou, não acredito. De novo o drama dos pênaltis. De novo o Fluminense vai decidir nos pênaltis. Veio aquele trauma que eu vi o que foi o sofrimento do torcedor tricolor. E hoje o torcedor tricolor tira. Ele desabafa, porque era muito desejado esse título da Libertadores. O título que aquela geração histórica de Fred, Washington Coração Valente, Conca, Thiago Neves, não conseguiu. Olha os craques que passaram. Fred, Deco, Conca, Thiago Neves, o Washington Coração Valente, Thiago Silva, todos jogadores que se tornaram grandes craques com nome aí marcado no futebol e que tentaram esse título e ele não veio. Romero, Washington e Assis, Casalvinte, Romerito, perdão. E a máquina? Assim, a máquina fabulosa do Horta. Naquela época era o Fluminense que merecia respeito. Doutor Horta foi uma das melhores, os maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, se não o maior de todos, né? Doutor Francisco Horta. Fez a máquina e não conseguiu nem ser campeão brasileiro. O Boca, eu acho que eu até no jogo dava os números e comentava. Falei isso, o Boca foi campeão 2 vezes no final dos anos 70, nos anos 2000 passeou na América do Sul, foram 7 títulos de Copa Libertadores da América, mas evidentemente que não é o momento do Boca. Aliás, não sei como chegou a essa decisão, né? Sem ganhar um jogo sequer na fase de mata-mata, culpa dos outros, como você bem colocou, né? Se ele chegou, é porque os outros falharam em impedir que o Boca chegasse. O próprio Palmeiras, né? Foi rival na semifinal, mas também não estava no grande momento, no melhor momento da equipe do Palmeiras. Você chega numa decisão dessa, no caso do Fluminense, e aí, Pilhado, você tem razão, e certamente o Fluminense lembrou o seu torcedor, pelo menos, da final contra a LDU. Ele tinha tudo para ganhar da LDU no Maracanã e ser campeão pela primeira vez da Copa Libertadores. E aí entrou na catimba do goleiro, lembra o goleiro da LDU, o que ele aprontou, o que ele catimbou em cada cobrança de pênaltis do Fluminense. E hoje, quando o jogo estava empatado, o que o torcedor do Fluminense imaginava? Pênalti não. Por causa do que o Romero vem fazendo. O Sérgio Romero trouxe o Boca a essa decisão pegando pênalti. Ou seja, não era negócio para o Fluminense decidir essa Libertadores nos pênaltis. Mas aí o Keno, que deu uma belíssima assistência para o gol do Cano, o artilheiro da Libertadores, deu assistência para o John Kennedy fazer um baita de um gol, um golaço no Maracanã, de final mesmo de Copa Libertadores da América. Um jogador que é isso mesmo, é o Cano, artilheiro, decisivo, e aí um menino que foi resgatado pelo Fernando Diniz e que está se mostrando muito útil para o tricolor, que é o John Kennedy, né? Que está mais calmo, está tentando olhar. Infelizmente ele foi expulso, né? Às vezes a cabeça não dá para pensar, é muita emoção na hora do jogo, eu até entendo, né? Mas certamente se o Fluminense perde essa final, ia cair um pouco na conta dele, né? Em alguns momentos o Vilmar Rodan trazia alguma preocupação, mas no final ficou tudo bem, né? E o Fluminense, parabéns, mereceu demais essa conquista, esse título. Estou com o Flávio, que eu acho que principalmente para o Fernando Diniz. Eu também torci demais para o Fluminense conquistar esse título, para premiar esse trabalho diferente, esse trabalho de fazer o time dele jogar do Fernando Diniz. Se não é campeão, todo mundo só respeita quem ganha título, só respeita o campeão. Não quer saber como ganhou o título. E ele está mantendo esse trabalho e essa filosofia desde sempre, ganhando ou perdendo, né? E ele merecia realmente ganhar o título para que esse trabalho, essa filosofia pudesse ser respeitada. Você sabe que isso lembra muito, sem querer comparar nível de técnico, tá? Não dá. Primeiro que um infelizmente já morreu, fez um trabalho espetacular em 82 na Copa, foi técnico de 2 Copas, que é o nosso querido Tele Santana. Sem querer comparar nada. Mas o Tele só foi considerado um grande técnico depois que ele ganhou a Libertadores com o São Paulo em 82. O time, em 92, desculpe. Era chamado de pé frio antes. O time da Seleção Brasileira de 1982 é um dos maiores times, não do Brasil, da história. Muito melhor que, por exemplo, a seleção que ganhou a Copa de 94. Sem desmerecer ninguém. Estou falando em termos de espetáculo, de beleza e tudo que fazia. E, no entanto, ele não era respeitado enquanto não ganhou o título. Mesma coisa, o Fernando Diniz era motivo de chacota, não sei o quê e tal, e agora? Mas o que valeu foi a persistência da ideia. Ele cagou e andou para aquilo que falavam dele. Não dava a mínima bola. Nunca. A gente conversou sempre e falou, pô, você não se preocupa? Eu não sei nem o que falam.
E faz muito bem. Por isso que eu falei, você em casa, que tem alguma ideia, alguma coisa que queira fazer, faça do seu jeito. E ele foi, fez e deu certo. Podia ter se ferrado. Mas hoje no E evoluiu tempo, também. Hoje no segundo tempo eu acho que o Fluminense não foi o Fluminense do Diniz. Eu acho que o Fluminense ficou um pouco com medo de perder o título. Mas ele ainda tem Mas no primeiro, sim, dominou. 63% da posse de bola ainda foi dele. Mas o engraçado, durante a transmissão, faltava 3 minutos, aí teve uma saída de bola e o Fábio deu um bico, né? Aí eu falei, olha lá, o cagão mandou. Por que não faz a saidinha agora? Essa sacanagem eu vou fazer com ele. Essa coisa não é machão. Faz a saidinha com 110 minutos, 115 minutos da prorrogação. Mas tava 1-1 no final do tempo regulamentar. O Fluminense ficava tocando bola ali na área, matando o torcedor do coração. Eu mesmo dizia, né? Falei, pô, deu hora de fazer isso. Mas não, cara. Eu falei, faz, porque é o que sabe fazer. É o que sabe fazer. E foi numa saída de bola dessa, né? Na prorrogação, que o Guga sai na cara do gol e mete a bola na trave. Foi numa saída dessa. O Boca veio, ele saiu tocando. Futebol tem umas coisas. A bola caiu no pé do Diogo Barbosa para definir. No tempo normal, ali nos 90, né? O último lance, praticamente, do tempo normal. Era para botar no cantinho e sair pro abraço. Bateu de esquerda ali do lado interno do pé, tirou do gol e mandou para fora, né? E quando tava 2-1 e o Boca ainda pressionando, cai do pé do outro lateral, do Guga, lateral reserva que entrou durante o jogo. 2 laterais e ele manda na trave. Ali foi mais, faltou um pouquinho de sorte, né? Ela vai na trave, quase entra. Teve os 2 laterais tiveram grandes oportunidades, 2 reservas que entraram no decorrer da partida. Se o Diogo Barbosa faz aquele gol e faz o gol do título, a gente ia comparar ele a jogadores que decidiram, né? Sem grande expectativa, como o Gabiru fez isso e tantos outros jogadores que decidiram, que fizeram gols importantes quando a gente não imaginou. E ó, tem uma coisa que também é muito bom a gente falar aqui, né? Que essa vitória do Fluminense hoje sobre o Boca Juniors, ela é muito boa, ela é muito positiva pro bem do futebol, pro bem de quem propõe jogo, pro bem de quem tem ousadia, pro bem de quem propõe um futebol ofensivo e bonito, porque o futebol do Boca foi um lixo nessa Libertadores. Foi um lixo nessa Libertadores e nessa final. E o futebol do Fluminense é um futebol propositivo. Muitas vezes falha. Mas é um futebol propositivo, é um futebol que ataca, é um futebol que não tem medo. Não é aquele time, como a maioria hoje no Brasil e na América do Sul, que tem medo de atacar. É aquele time que tem medo de levar gol. Você prefere não sofrer gols, mas não fazer nada também, do que você arriscar. E essa vitória do Fluminense, ela é muito boa pro futebol. Porque mostra que quem quer jogar, mostra que quem ataca, mostra que quem entra em campo não só para não levar gol, é campeão. Chega desse negócio, mas tem que ser competitivo. O que importa é resultado. Mas é muito mais gostoso você vê um título do seu time jogando bem. Você vê um título do seu time propondo resultado, propondo jogo. É muito bom pro futebol. Essa vitória do Fluminense do Diniz hoje é muito boa pro futebol sul-americano. Porque o que esse Boca fez na Libertadores não teve nada de futebol. Teve de resultado. Agora, o futebol foi um lixo. Até o Cavani, Paris Saint-Germain, seleção uruguaia, Manchester United não jogou nada nessa Libertadores. O único que jogava alguma coisa nesse Boca era o Barco, o Ruivinho. Era um jogo feio. Que hoje sumiu, né? Hoje sumiu. Sentiu e era um jogo feio atrás do outro. Eram os empates. O Boca teve uma vitória, não foi no mata-mata? Não, nenhuma. Nenhuma vitória. Tudo na prorrogação. Tudo empate, ia pro pênalti e o Romero pegava. E hoje, se não fosse a prorrogação, ia acabar do mesmo jeito. Ia levar pro pênalti e o Romero provavelmente poderia ser decisivo. Então, que bom que o Fluminense ganhou, porque mostra que o bom futebol pode ser campeão. E o Boca não merecia esse título de Libertadores. O Fluminense merecia. O Fluminense jogou. E aí eu tenho que falar com vocês do John Kennedy. Porque que estrela desse moleque. Quantos anos tem o John Kennedy? 20? Por aí, acho que tá... Ele foi decisivo em todo mata-mata do Fluminense. Ele falava o tempo inteiro com ele, você reparou? Todo mata-mata. Devia estar falando 21. Assim, é você. Ele tem 21 anos. O Diniz, o Pedro Henrique, aí nosso diretor, produtor, passou pra mim.
Ele falou pro John Kennedy, você vai fazer o gol do título. Ele chama no meio do jogo, ele vai lá, ele tá falando com ele, vai e fala, vamos. E o moleque foi e acabou fazendo o gol. E tem todo um contexto. No YouTube estamos bombando, se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva no canal, dá moral pra gente.